Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto, a primeira aula desta tarde, mataram os meus profetas. Convido para abrirmos a palavra de Deus, primeiramente, no livro de Lamentações de Jeremias. Depois nós leremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 31. Mas primeiramente, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 31. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Amém. Deixou o esplendor de tua glória, sabendo destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim.
Ele se revelou a nós, nunca vai nos abandonar. Porque o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia são imensuráveis. A graça dele é tão gloriosa e tão esplêndida que nos permite ter e receber e participar daquilo que não merecemos. Por isso é graça. Não merecemos a presença dele. Não merecemos a glória dele. Não merecemos o amor dele. Não merecemos as providências dele. Não merecemos o perdão dele. Não merecemos. Achamos que merecemos. Achamos que somos crentes importantes. Achamos que somos crentes nata do evangelho. Somos tolos. São pensamentos tolos. Porque não merecemos nada. Porque nada somos, nada temos de bom. Temos a mesma inclinação que Israel tinha. Israel tinha a inclinação de infidelidade. Israel tinha a inclinação de traição ao amor dele. Israel tinha a inclinação de fazer acordos com ídolos, com nações que não conheciam o Senhor. É a nossa inclinação. Mas a graça dele, a graça de Deus, não é bondade de pastor, que isso não existe. A graça de Deus nos dá o que não merecemos. E a misericórdia dele nos poupa daquilo que merecemos. A graça dele nos dá, nos permite ter, participar, compartilhar, provar daquilo que não merecemos. E a misericórdia dele nos poupa, nos preserva daquilo que merecemos. Merecíamos uma vida sem Deus, sem a companhia dele, sem a presença dele, sem sentir o gozo dele, sem sentir a alegria da presença dele, da santidade dele. Mas a misericórdia dele nos poupa. Deus não vai nos abandonar. E quando ele se revela a Israel, ele se revela para que Israel se tornasse embaixador, para que Israel se tornasse porta-voz da verdade dele, do poder dele, da graça dele, do amor dele, da provisão dele. E não estamos aqui por aquilo que Deus faz. Essa não é a mentalidade de servos fiéis e da igreja fiel. Nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele é amor. Ele é poder. Ele é glória. Ele é santidade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Nissim. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa paz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. Ele é o nosso Deus.
Deus cria o homem, Ele providenciou todos os recursos e providenciou todos os elementos para o nosso resgate, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Quando Ele chama Israel, Ele começa a se revelar a Israel e começa a dar provas incontestáveis a Israel, que Israel podia confiar nele, que aquilo que ele falava ele cumpria, que ele era um Deus fiel. Apesar de não ter alimento no deserto, ele providencia alimento. Ele vai demonstrando sua graça, seu amor, sua misericórdia, para dizer àquele povo a mesma mensagem que ele diz para nós hoje: eu estou convosco. Vós não estáis sozinhos, não estáis abandonados. Eu sou um Deus provedor. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá salvação para nossos familiares. Deus proverá livramentos. Deus proverá a bênção. Deus proverá a cura. Deus proverá as portas que precisam se abrir. Ele é Deus provedor, é próprio dele, é da essência dele. Deus proverá. Deus vai prover pastores, Deus vai prover diáconos, Deus vai prover obreiros, Deus vai prover instrumentistas, Deus vai prover as crianças. A obra é dele, o povo é dele, nós somos dele. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai demonstrando, queridos. Deus vai demonstrando o interesse dele. Deus vai demonstrando o desejo dele em se relacionar com Israel, em se relacionar com os homens. Deus tem interesse em se relacionar conosco. Quem sou eu para avaliar aqui qual é o nível de amizade que você tem com Ele, de intimidade? Cada um tem um nível. Mas Ele desejava um padrão maior. Ele desejava um nível mais elevado. Ele é um Deus tão humilde, que Ele chama Abraão de amigo. Que Deus bom, que Deus humilde é este, para chamar o homem de amigo. Ele tem prazer em testemunhar: com Moisés eu falo boca a boca. Ele tem alegria em dizer: eu achei em Davi homem segundo o meu coração. Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer, amados, se relacionar conosco. Deus tem interesse nisso.
E para isso ele levanta os profetas. O espírito dele pousava sobre os profetas, porque ele queria que o povo tivesse consciência que ele estava sempre presente no meio do povo. E através do profeta Jeremias, ele dá uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que mostra que ele era um Deus que não tinha a porta fechada. A porta dele nunca está fechada. A porta dele sempre está aberta. E ele diz através do profeta: clama a mim, clama. Diz ao povo Jeremias para clamar. Diz ao povo para não desistir. Fala com o povo Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Não só responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus amava aquele povo. Deus nos ama. Deus te ama. Não merecemos. Não deixe se enganar. Não merecemos. Mas Ele nos ama. E aquilo que Deus queria para o povo, Ele não conseguiu. Ele preparou aquele povo dando tudo, cada dia um milagre. E a profecia era a responsabilidade dos profetas e dos sacerdotes. Mas a inclinação, como eu falei há pouco, a inclinação para a traição ao amor dele, a inclinação para se acostumar com o amor dele, a inclinação para pensarmos que Deus não sabe o que estamos fazendo, adoeceu Israel. Os profetas então não se interessavam mais pelo profético. Quando o crente perde o interesse pelo profético, ele entrou no caminho da apostasia. E Deus então começa através dos profetas a reclamar. Todo dia estendia minha mão a um povo rebelde e contradizente. O Senhor vai levantando os profetas para dizer ao povo a vontade dele. Mas os sacerdotes estavam mais preocupados com aquilo que era político, com aquilo que era material, do que aquilo que era o profético. A luta estava travada, meus irmãos. Os irmãos querem ver um exemplo? Como é que foi essa luta? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui do profeta Oséias. Aquilo que Deus fala através do profeta Oséias com relação a Israel, com relação aos sacerdotes, com relação aos reis, com relação aos príncipes. Quando Deus viu que a nação de Israel estava rendida ao pecado, ela se colocou à beira do juízo. Os sacerdotes, os reis, os príncipes e todo o povo acompanharam aquela inclinação e cederam à iniquidade e à devassidão. Ao invés de aceitarem o apelo do Altíssimo, eles se aprofundavam ainda mais no distanciamento de Deus. Voltaram-se para as nações ao redor, aos povos, e queriam ter os mesmos deuses, os mesmos ídolos, os mesmos rituais, e começaram a fazer acordos e alianças insensatas. Anestesiados pelos seus pecados, pensando tolamente que Deus não via suas mazelas, Israel alimentou a soberba no coração antes de cair na rede de juízo de Deus. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína.
Todo crente que começa a achar que não precisa mais de pastor, que não precisa mais de jejum, não precisa mais de oração, não precisa mais de seminário. Pastor que começa a pensar que ele é o dono da igreja dele, que ele não precisa mais de orientação. A soberba subiu, e a soberba precede a ruína. É difícil pregar isso, talvez seja uma mensagem politicamente não correta aqui, mas foi isso que Deus mandou pregar. E Oséias começa a dizer as mazelas daquele povo. E Oséias começa a dizer: vocês estão tendo um relacionamento errado com Deus. Vocês estão tendo um relacionamento errado até convosco mesmo. E mais, Deus através do profeta começa a dizer: meu povo Oséias, meu povo perdeu o temor e o pudor. Há muitos crentes sem pudor, porque perderam o temor. Tendo perdido o temor, perderam também o pudor. E Deus considerou aquilo adultério. Palavra pesada, mas Deus falou: Israel adulterou, Israel me traiu, Israel me trocou, Israel me abandonou. E fez Oséias casar com uma mulher da vida, para mostrar para o povo que Deus estava achando de Israel. E ela traiu Oséias, e Deus mandou: aceita ela de volta, porque eu quero dizer para Israel: Israel vai me trair, vai me abandonar, mas quando ele quiser voltar, eu vou aceitar de novo Israel. Nós não fazemos isso. Nós apontamos o erro da pessoa e nunca mais aquela pessoa está perdoada. Apesar de sermos crentes e dizermos que vivemos o evangelho, mas Deus não. Dos vossos pecados, dos vossos pecados. Nós temos pecados, mas nós somos Maranata. Dos vossos pecados não me lembrarei mais. Isso é a graça dele. Quem está brincando de evangelho aqui está brincando no lugar errado. Quem está brincando de evangelho aqui está brincando no lugar errado. Abandonar a Deus é apostatar da verdade. E aqueles que estão sacrificando a verdade nos altares do prazer e do mundo, não apenas estão sendo enganados, mas também se tornam agentes do engano. Os sacerdotes e os reis perderam, meus irmãos, está na Bíblia, completamente o referencial da santidade e da decência. E as mazelas da nação de Israel, as mazelas espirituais da nação de Israel, não vieram, preste atenção, não vieram através dos bolsões de pobreza do povo, não. As mazelas espirituais vieram do templo, vieram da casta sacerdotal, entraram no palácio e depois entraram nas casas. E Deus começa a reclamar através do profeta Oséias: meu povo se inclinou para a sensualidade. Aqueles que deviam zelar, Oséias, pela profecia e pelo profético, estão agora na bebedeira. Aqueles que deviam chorar aos meus pés e buscar a minha voz, conspiram continuamente para o mal. Uma apostasia generalizada. Meus irmãos, esta palavra é muito séria, e é por isso que o profeta chora. O profeta Jeremias: por estas coisas choro eu. Era desta maneira que os profetas começaram a ser tratados, chorando, sofrendo, alguns ao ponto de comer esterco,
para mostrar o mau gosto do pecado diante de Deus. Por último, Deus envia João Batista. E diz a Bíblia, eu acho que João Batista não é aqui, penso que João Batista não deve ser aqui o personagem bíblico mais admirado. Talvez não seja ninguém, mas Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Não escreveu nenhum livro, não fez nenhum milagre, 6 meses de ministério, não vestia roupas finas, não vestia estola sacerdotal, não morava num palácio, foi morto por um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Mas Jesus disse que ele era o maior homem. Mas a Bíblia diz mais a respeito dele. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele foi cheio do Espírito Santo. Se os pais e as mães hoje da igreja da obra jejuasse e orasse de verdade, não apenas para que seus filhos sejam filhos brilhantes, com sucesso na vida, com prosperidade, com excelente casamento. Como seria melhor se os pais e mães hoje orassem de verdade, chorassem muitíssimo, como fez o rei Ezequias, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero que a minha filha, eu quero que o meu filho nasça cheio do teu Espírito Santo. Quantos estão interessados nisso de verdade? João Batista não podia pregar em Jerusalém, não tinha lugar para ele em Jerusalém. Ele teve que pregar no deserto. Comia mel silvestre e gafanhoto. Meus irmãos, de onde João Batista tirava mel no deserto? É de onde o Espírito Santo tira para nós hoje. É da rocha desprezada, é da rocha que ninguém dá valor. Era o grito profético. A tristeza de Deus era esta: que os sacerdotes, aqueles que deviam cuidar da profecia, estavam agora com discussões teológicas. João Batista faz uma pergunta para o povo: que viesses a ver? Uma cana agitada pelo vento? Meus irmãos, estamos aqui atrás de canas de homens agitados pelo vento? Não estamos aqui atrás de homens, não estamos atrás de movimentos, nem de ventos doutrinários. Nós estamos aqui porque um dia a voz do que clama no deserto falou ao nosso coração, e essa voz alcançou nossa alma. Uma coisa é intelecto, outra coisa é a alma. A voz do Espírito Santo falou à nossa alma. A nossa alma só é feliz, a nossa alma hoje só sorri quando o Espírito Santo fala. Nós somos educados a
A igreja é muito educada, ela tolera muitas vezes o homem falando, mas a alma só sacia, a alma só sorri, a alma só se alegra, a alma só se alimenta, a alma só se satisfaz com a voz do Espírito Santo. E todo aquele sofrimento, amado dos profetas, toda dor, todo desprezo, todo abandono, todo descaso, ia cair agora nos ombros do profeta da Galileia. E o Pai o enviou, o profeta do Pai enviou para morrer, e ele morreu. Diz o profeta Isaías que ele era desprezado, o mais indigno dos homens, varão de dores, sofrimento, abandono. Por isso que o profeta Jeremias chora. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas. Quantas lágrimas, quanto choro dos profetas, meus irmãos. O que adiantou para Israel? Eu tenho que fazer uma pergunta aqui nessa mensagem. Nós vamos errar? Nós vamos errar? Nós vamos cometer os mesmos erros que Israel cometeu? Não temos motivo para isso. Não temos motivo para errar. Não temos motivos para trair o amor dele. Não temos motivos para fazer dele um descaso. Não temos motivo. Nós temos motivos para glorificar. Nós temos motivos para chorar. Não como o profeta Jeremias chorou. Porque na cruz do Calvário, o profeta de Deus, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aí? Sabe por que o seu parente vai ser salvo ainda? Sabe por que o seu filho e a sua filha vão ser alcançados ainda? Porque na cruz do Calvário, ele fez uma das orações mais lindas da Bíblia. Quando ele olhou para aquela multidão, ele me viu naquela multidão, e ele te viu naquela multidão, e ele pediu ao Pai: Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que depois amanhã você deve ir embora, e deve confiar no Senhor, e deve testemunhar da salvação, e deve ter gratidão na sua vida, porque Deus não te abandonou, Deus não vai te abandonar. O amor dele sempre abre as portas, o amor de Deus sempre vence, o amor de Deus nunca é derrotado. O profeta de Nazaré entregou a vida dele, Deus virou o rosto naquela hora, na cruz do Calvário, meus irmãos. Jesus era como Benoni. Raquel, quando gerou Benjamim, ela falou assim: o nome dele é Benoni. É dor, é sofrimento, é aflição, é tristeza, é dificuldade, é derrota. Era assim que Israel via Jesus. E assim como Raquel morreu, Israel estava morto espiritualmente, mas para Deus não. Para Deus Jesus não era Benoni, para Deus Jesus era Benjamim. É o filho da minha destra, é o filho da minha honra, é o filho da minha glória, é o filho da minha força, é o filho do meu poder. Ele vai estar à minha destra, ele é o Salvador, ele é o Senhor dos senhores, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele é o meu profeta. O meu povo vai amá-lo, o meu povo vai reverenciá-lo, o meu povo vai adorá-lo, porque ele se tornou o nosso Salvador. Vamos ficar de pé. De tu se erigir, ela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. E cala Suriandri Alamas. Mas eu amo essa cruz,
Chorou pelo descaso, chorou pelo desinteresse, chorou pela desvalorização da presença de Deus, da profecia. Nós hoje choramos, mas o nosso choro, louvado seja Deus, não é movido pelos sentimentos que Jeremias tinha. Nosso choro é de gratidão. Choramos porque nossa alma foi resgatada. Choramos porque não somos nada, mas Ele é o Senhor. Choramos porque somos homens frágeis, mas Ele é Deus forte. Choramos porque temos muitos defeitos, é muito mesmo, mas Ele é amor. Choramos porque temos muitas mazelas, mas Ele é o bom pastor. Choramos porque estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Estávamos sem rumo, mas Ele hoje é o nosso caminho. Estávamos um dia na mentira, mas Ele é a nossa verdade. Estávamos um dia no caminho da morte, mas Ele hoje é nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o profeta de Deus. Louvado seja Ele, glórias a Ele, honras a Ele, forças a Ele. Jesus, recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Para nós só o Senhor é Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela salvação. Nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos pela tua misericórdia, porque o Senhor é Deus provedor. Deus proverá, o Senhor proverá para o teu povo todo o livramento, toda a salvação, todas as vitórias. Aleluias e glórias nós te damos, Senhor, por estarmos neste lugar e por estarmos na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.